Boa noite a você de casa, estamos aqui começando mais um programa Tribuna do Esporte, uma segunda-feira muito boa, segunda-feira de sol, inverno, mas o sol tá aí com aquele gostinho de verão e a gente conversa com alto astral, mais um programa Tribuna do Esporte. Hoje recebemos aqui o pessoal do Karatê, sempre valorizando o esporte amador de Chapecó, temos convidados mais do que especiais e você de casa. Eu vou começar o programa mandando um super abraço para a galera do Box 3 do Camelô. Os caras que são aqueles que vendem produtos internacionais, o Fabiano Araldi, toda a turma do Box 3 lá do Camelô, o pessoal do grupo do WhatsApp aí. E você fica ligadinho e quer entrar em contato com o programa, quer mandar sua mensagem, 9990-1880. Começo dando meu boa noite pro amigo Rony. Boa noite, Paulinho, boa noite aos nossos amigos aí que tá no outro lado da tela. É com uma alegria, uma satisfação muito grande, mais uma vez, mais uma segunda-feira, né, Paulinho? A gente poder apresentar esse programa, um programa que, aliás, vem crescendo muito em audiência, com grandes parceiros, grandes amigos que temos aí no dia a dia e que tem se comentado já muito, inclusive, Paulinho, pela grande parceria que temos feito com o esporte amador. E hoje, mais do que nunca, então, a gente traz o Karatê aqui pro programa, pro estúdio, junto aí com o nosso amigo Antônio, com o seu filho aqui, o Marco, que a gente vai comentar e vai falar mais aí sobre o Karatê hoje do esporte amador. O programa Tribuna do Esporte, sempre com a lógica de valorizar todos os esportes, nem só de futebol se vive, mas o esporte amador de Chapecó, que precisa sempre estar sendo alavancado e lembrado, porque depende muito da força de cada um. Então a gente sempre procura auxiliar aqui da maneira que pode, fazendo com que todo mundo tenha conhecimento dos esportes amadores. Não, e o futebol é bom, né, Paulinho? Mas depois do laço que nós levamos essa última só que a gente saiu na frente, né? Nós saímos na frente porque a gente já vem de longa data valorizando o esporte amador. Nós não estávamos prevendo nada que o Brasil ia ser, né, chacota do jeito que está sendo feito aí com... Depois desse laço... Não, exatamente. Graças a Deus que terminou a Copa, meus amigos. A gente saiu bem na frente aí com o esporte amador. É isso aí. Então eu quero dar uma boa noite para o Antônio Márcio Sansei, que Sansei é professor, né? Professor Antônio Márcio. Obrigado por estar aqui para até a gente conhecer um pouquinho mais do Karatê, saber como que Chapecó vive o Karatê, quais os benefícios que tem, quem que patrocina o Karatê, quem que dá apoio para vocês. Boa noite, Márcio. Antônio Márcio. Boa noite, Paulo. Boa noite, Rony. O Karatê de Chapecó hoje é basicamente mantido pela Prefeitura Municipal de Chapecó, pela UNO Chapecó e pela Patrimonial Segurança. Então são esses três patrocinadores. Isso. Nós temos hoje Karatê através da Secretaria de Esporte e Lazer do município, no SAIC, no Gersadia, no Verdão, na UNO Chapecó, na Água Amarela, nós temos no Cristo Rei e no centro, no Lara Ribas. O envolvimento hoje em Chapecó, quantas pessoas mais ou menos envolve o Karatê na parte instrução, entre sanseis, professores, organizadores e alunos? Bom, os professores sou eu, que sou mais graduado desse time. Depois tem o Sensei Vladimir, que atua no Passo dos Fortes. Nós temos o Jefferson, que atua no SAIC, o Joel e a Thaís. São essas 5 pessoas que estão atuando hoje no Karatê. Cada professor desse tem os seus alunos. Nós temos em torno hoje de uns 200 praticantes de Karatê no município. Então dá em torno de 40 alunos por sensei. Por professores. 200 atletas, é um bom 200 número, atletas, né? É um bom número. Até pela expressão, né? Deixa eu dar boa noite para o Marco Antônio, que também está aqui. Além de ser filho do Antônio Márcio, eu perguntava antes para ele, qual outro esporte que você pratica? Achei que ele ia dizer, gosto de futebol. Não. Já tentei o judô, mas gosto do Karatê, ficou bem pouquinho no judô. Como é que é, Marco Antônio? O teu pai hoje é o teu sensei ou você já trabalhou com outros senseis também? Boa noite a todos. O meu pai, o sensei Antônio, ele foi meu primeiro professor no quesito Karatê, no esporte Karatê. Mas eu já tive outros professores no judô, eu tive outros professores também no Karatê, como a parte técnica, mas o meu professor que me trouxe e me deu o meu destino foi o meu pai, o sensei Antônio. E para mim, o que representa para você o Karatê hoje? Há quanto tempo tu está no Karatê, Marco Antônio? O que representa para você o Karatê? Eu estou no Karatê desde 2006, então são 8 anos de caminhada. O Karatê para mim hoje, ele é tudo, ele é minha vida. Porque com ele, hoje eu sou reconhecido na escola, na cidade, no país inclusive, também no mundo, porque como eu sou campeão mundial, fui conseguir esse título em 2010...
eu consegui ter uma fama englobando todo mundo. E isso é legal, porque... serve de inspiração para os colegas e para os demais amigos, tudo o que você conseguiu atingir. Isso, você chega na escola, seus amigos te parabenizam. Isso é uma bela atitude. Qual é a tua idade hoje? Hoje eu tenho 14 anos. 14 anos, já temos um campeão mundial desde 2010. 2010. Então logo vem mais um título aí. Espero que sim. Esse ano eu tô com a meta de ganhar o LESC, né? E tentar ficar campeão do ranking para que eu seja selecionado para o brasileiro mais uma vez. Ó, que bom, viu? Já tem uma meta, tem um objetivo traçado. É isso que o esporte faz, né, professor Antônio? Exato. O karatê não é diferente quando se toca como esporte de todas as outras modalidades. Então tem as instituições que fazem a gerência do esporte e é a partir dessas que os indivíduos são convocados para representar o estado. Então ele compete enquanto cidade, ganha o ranking, é convocado para defender o estado, vai para o brasileiro e lá se qualifica para defender a nação. Esse é um processo de escalonamento de gestão do esporte, né? E o interessante é que a gente vê, Marcos, cortando um pouquinho, Antônio, é que são jovens como teu filho, 14 anos, já foi um campeão mundial, incentivam novos jovens e traçam objetivos para trazer não só para si, mas como para a comunidade, né? Exato. Eu acredito que o esporte amador, como vocês estavam falando, que estão oportunizando, e a Tribuna do Esporte então está de parabéns justamente por isso, de trazer o esporte amador, é justamente isso. Eu acredito que o esporte amador, ele estreita o laço entre o indivíduo e a comunidade que ele vive. Então ele está muito mais próximo, porque o esporte amador é feito daquela gurizada do bairro, né? Não são feitos de grandes expoentes, eles se constroem no local. Então o esporte amador ele tem essa característica de formar o cidadão de bem. Então eu acredito que o que de melhor tem no esporte amador é justamente isso, proporcionar que o indivíduo se sinta comprometido com o local, defende as cores da cidade, né? Então isso eu acho que é importante na formação do cidadão que no futuro vai legar a cidade, vai legar o espaço onde ele vive, a comunidade, né? E tem aquela questão social, né, Antônio, que a gente sabe que querendo ou não, principalmente esse tipo de esporte, ele acaba influenciando muito. Exato. E hoje, se vocês têm 200 crianças trabalhando diretamente com o karatê, podemos dizer assim, Paulinho, que são 200 crianças, 200 fora, atletas que estão fora da marginalidade, das ruas, da droga, enfim, uma série de fatores que a gente muitas vezes vem discutindo. Então, essa questão social, e esse é um dos objetivos do programa, e é por isso que eu encampei aí junto a essa campanha, junto contigo, Paulinho, e o pessoal da Rede TV Box, que eles nos deram o total apoio para a valorização desse esporte. Então, e por quê? Por causa dessa questão social também. Mas assim, voltando um pouco do assunto do karatê, nos explique como que funciona. Eu vi que a gente fez de bastidor aqui um comentário e tal, e que achei muito interessante, até porque eu também não sabia, embora a gente viva no esporte dia a dia, mas tem muitos detalhes que acabam passando desapercebido. Certo. Como é que funciona esse karatê? Como é que funciona a história do karatê? O que é isso? Para que o nosso telespectador que está do outro lado aí possa entender um pouquinho melhor sobre esse esporte. Bom, o karatê ele é de origem japonesa, né? Então ele foi desenvolvido no Japão e depois da Segunda Guerra Mundial ele ganhou o mundo. E o karatê acabou indo com pessoas que migraram para inúmeros lugares do Brasil, acabou chegando também em Chapecó, né? Com brasileiros já. Eu sou aluno de um professor que era sargento do Exército, então durante a ditadura ele estava em Brasília, serviu no pelotão de guarda presidencial, depois foi dado baixa, ele voltou para a cidade de origem, que era Xanxerê e Chapecó, e aí eu acabei treinando com ele. Então o karatê é basicamente soco e chute, né? Então você soca e chute. Para marcar os pontos, a mão ou o pé tem que atingir áreas específicas do corpo, que é a lateral da cabeça, o rosto, o pescoço, né, a garganta, o tórax, o ventre e os flancos. Então são essas regiões que o pé e a mão têm que atingir em velocidade, né? Então outra coisa que é da característica do karatê também é a velocidade e o controle do contato. Não é uma força exagerada, tem que ser velocidade para que o contato aconteça veloz e você retome o pé ou a mão para que isso caracterize o ponto, né? Então essa é a principal característica do karatê. Em termos de definição, isso se chama atemi-waza. É o trauma pelo esmagamento do alvo. Então essa é uma das definições do karatê. Em relação ao significado, significa o caminho da mão vazia.
Então é uma luta com as mãos vazias, né? Mas também é um significado de vazio, de raiva, de ódio, né? Então você esvazia a tua mente desses sentimentos negativos e automaticamente você preenche com sentimentos positivos. Então tem essas dupla interpretação. Então, quais são hoje as competições que o Karatê de Chapecó participa. Né? Nós temos muito vinculado às etapas do campeonato estadual de Karatê. A gente estava nesse final de semana em São Francisco do Sul, na segunda etapa do campeonato estadual, né? A gente trouxe de lá 19 medalhas. A segunda atividade que a gente mais participa são os eventos da FESPORT, onde, principalmente através da Secretaria de Esporte, a gente faz essa vinculação, que são OLESC, que são de atletas de 13 a 15 anos, joguinhos com atletas de 15 a 17, e aí os Jogos Abertos, que são os adultos. Antônio, no estado hoje, como você vê a posição de Chapecó? Perfeito. Nos últimos eventos da FESPORT, o Karatê de Chapecó fica entre 6º, 7º colocado. Nós temos consciência dessa nossa limitação, né? As principais potências do Karatê em Santa Catarina são, primeiro, Blumenau, que há muitos anos, tá? E vence também os Jogos Abertos, né? Logo em seguida tem Joinville, Florianópolis, Itajaí e agora recentemente entrou Criciúma. A gente até está aprendendo com o pessoal de Criciúma como que eles fazem a gestão deles lá, porque em termos de recurso não é muito diferente de Chapecó com Criciúma, então é o que a gente mais se baliza. Mas está aqui tecnicamente 5º e 6º. Isso. Tecnicamente a gente fica hoje aí. O investimento, por exemplo, de Florianópolis, Itajaí, enfim, eles são muito maiores ou fica mais ou menos como é que funciona? Joinville, Blumenau, Itajaí e Florianópolis tem um investimento 4, 5 vezes. Blumenau tem aproximadamente 5 vezes maior. Os atletas, por exemplo, Chapecó, ele importa atletas? Não. A base é Chapecó? Como é que funciona? Não, nós não fizemos isso. Nós usamos todos os Trabalha atletas daqui, da casa. A matéria-prima da casa. Isso. Então nós temos um resultado no estadual, né? Então quando o estadual de Santa Catarina são atletas de Santa Catarina. Dessas cidades também que eu falei. E quando a gente se bate de encontro, a gente até vence eles. Aí quando a gente vem para o LESC, joguinhos, Jogos Abertos, eles trazem atleta de fora. Então aí fica difícil. Traz a base da seleção brasileira inteira no Sub-21 para os joguinhos, traz a base da seleção. Mas daí aí está desvalorizando aquele pessoal que você o ano todo está trabalhando, tu acaba desvalorizando profissionais de fora. Na verdade é uma política de todas as modalidades. Infelizmente. E o LESC, joguinhos, jogos. O LESC até que não é tanto porque existe uma cláusula que impede que o atleta seja de fora do estado. Agora, uma cidade pode... Chapecó, por exemplo, poderia contratar um atleta da ULESC que estivesse estudando na rede pública do estado. Né? Agora, joguinhos não. Joguinhos você pode contratar até internacional. Não, e a gente tem visto, infelizmente, o pessoal vem falar muito sobre esse assunto, do amador no modo geral, não só o karatê, mas o próprio voleibol que teve aqui, o futsal feminino, o voleibol masculino, feminino, enfim, aqueles que já conversaram, a gente entende e percebe que claramente que a importação desses atletas é muito grande, é muito forte. Sim. E aí a gente fica até meio que, digamos assim, desproporcional a questão de você exigir de Chapecó, e eu prefiro que fique assim. Viu, Paulinho? Essa é a minha opinião. Daqui. Eu prefiro que fique entre 5º, que fique entre 6º, daqui a pouco dá uma beliscadinha no 4º, mas com atletas de Chapecó, valorizando a nossa cidade. E esse dinheiro queria pegar para contratar gente de fora para trazer e investir na gurizada. Exatamente, valorizando a nossa cidade, valorizando os nossos atletas, mantendo as bases, fazendo esse trabalho com o atleta do futuro. Então, assim, ó, eu acho que está de parabéns a nossa cidade, Chapecó está de parabéns pelo esse fato, de trazer e continuar com esses atletas daqui e valorizar a nossa base. Perfeito. Então essa é uma opinião minha e que eu não vou abrir mão. A gente vai na mesma situação. Tu tem que valorizar quem você está treinando, quem trabalha com você. Sim. Por diversos anos. Tem uma escala, o próprio Marco Antônio teve um crescimento, chegou ao título mundial em 2010, está lutando aí por mais títulos, tem um conhecimento, você sabe as deficiências dele, no que precisa melhorar. Quando você traz um atleta de fora, você até se inibe em dizer o que ele deve fazer. Sim, porque ele já é um multicampeão que vem para cá. Exato, você não tem nem como organizar uma estratégia, ele já vem com a estratégia até pronta. Porque primeiro que é um esporte completamente individual, então as táticas são muito ligadas ao conhecimento e a relação que tem atleta-professor, né? Então, hoje, por exemplo, você foi comentado ali a questão de final de semana,
Vocês estiveram... Como é que foi esse campeonato? O que São que Francisco? era? Isso, foi a segunda etapa do estadual da federação, né, do Campeonato Estadual de Santa Catarina. Então a gente levou inúmeros atletas com qualidades técnicas distintas, uns com mais habilidades, outros com menos, uns com bastante experiência, outros com Pra poucas pegar experiência experiências. também. E de lá a gente conseguiu trazer 19 medalhas, né? Para nós é um bom resultado porque a gente foi com 18 atletas, cada atleta medalhou. Eu também ainda sou atleta, há muitos anos, há 20 anos defendo a cidade, né, e continuo, e o Karatê tem essa possibilidade porque separa por peso, né, então tem essa possibilidade de você continuar competindo. Eu também fiquei vice-campeão na minha categoria, o Marco Antônio ficou campeão na categoria dele, tem a Bruna da Silva, que é aluna e filha do sensei Vladimir, ficou campeã na categoria dela, o William, são todos atletas que vão para o LESC também, então é um pré-teste, né, pré-teste. Só Tem os joguinhos, um abracinho aqui para Camila Lorenzetti, para Fabiana e Raul César. Muito bom verem falar do esporte amador. É isso mesmo, tem que se valorizar o esporte amador. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou 20 anos já que tu representa Chapecó. Qual a dificuldade que você acha que tem hoje para que o Karatê se sobressaia um pouco mais em Chapecó? O que precisaria se fazer? Perfeito. Talvez o nosso grande problema no Oeste esteja em as relações se aproximarem com as outras cidades. O litoral ele faz muito bem isso. O litoral eles fazem o seguinte: as cidades próximas elas se ajudam competindo. Eles vão nas competições. Então Blumenau é forte porque logo as cidades do entorno ali, todas elas estão na competição. Então os atletas de Blumenau, os próprios atletas de Joinville, Florianópolis, Itajaí, eles são muito fortes nesse sentido porque as cidades do entorno vão. Chapecó vai sempre sozinha. Só para vocês terem uma ideia, só estava nós. Então não foi Concórdia, não foi Xanxerê, enfim, não foi as cidades que tem, não foi Joaçaba, né? Não foi essas cidades do junto, né? Claro que daí muito. Qualifica o nosso atleta. E aí os eventos que tem aqui no Oeste, acaba que esses atletas de Chapecó vencem, porém eles estão competindo com atletas que tecnicamente estão defasados localmente. Então isso também impede. Então se a gente tivesse as cidades do Oeste unidas e indo para esses eventos, qualifica os atletas do Oeste. Lutando no Oeste, as cidades do Oeste, os atletas se qualificam automaticamente, porque automaticamente a técnica melhora a qualificação. Quando esse atleta for competir com o litoral, está melhor qualificado tecnicamente. Então, falta basicamente isso. Qualificação técnica de todo o Oeste para que Chapecó consiga florescer junto, né? E não seja uma única flor no jardim. Isso é verdade. Um abraço aqui para o Agostinho, nosso amigo arquiteto. Como é bom uma segunda-feira se vê um programa de esportes falando em karatê, judô e outras coisas e não em futebol. Eu era muito mais feliz quando Bernard, Willy e Dante eram jogadores de vôlei. Oscar era o rei do basquete. Luiz Gustavo era ator. Jô era um humorista e apresentador. Hulk era meu super-herói preferido. E o Fred era só o amigo do Barney. Boa noite. Muito bom, muito criativo. Nosso amigo Agostinho aí, o arquiteto. O brasileiro consegue tirar alegria mesmo. Tem que tirar alegria de tudo, isso aí, não adianta. Uma pergunta aqui, a gente tem a base do Karatê e depois tem uma professora também, mas quero perguntar para o Marco Antônio aqui. Como é que funciona o treinamento, Marco Antônio, do Karatê? Porque eu, na minha concepção, a gente aprendeu assistindo o filme Karate Kid. Karate Kid 1 e 2. Não é? Foi ou não foi? A gente cresceu vendo esses filmes. Então, e lá eles quebravam tijolo, pegavam as madeiras, davam as... Né? Como é que funciona hoje o treinamento? Ele, lógico, provavelmente deve ter aperfeiçoado. Mas como que funciona? É feito isso também ainda? Ou vocês... como é que funciona esse treinamento? Não, no Karatê existem vários estilos de Karatê. O que a gente pratica aqui em Chapecó é o Shotokan. A gente não trabalha com quebramento de telhas, tijolos, nesse aspecto. A gente trabalha a potência e musculação. Tipo, os atletas que são de Olesc, joguinhos, jogos abertos, e são a base do Karatê de Chapecó, eles trabalham musculação, potência... tudo que vamos dizer que o futebol trabalha hoje. Musculação, treinamento específico. Isso. Professor, e a questão do Karatê? Se eu tenho um filho, por exemplo, e eu gostaria que ele treinasse o Karatê, como é que eu faço? Para onde é que eu vou? Como que eu entro em contato? Bom, na verdade pode entrar em contato com a própria Secretaria de Esporte ou
no meu próprio telefone, que eu que coordeno o Karatê de Chapecó, que é o 8401-4219, né? Dependendo do local onde você mora, a gente vai ter um núcleo mais perto, mais longe, enfim. Então, que nem eu disse, temos no Gersadia, né? E nós temos na Uno Chapecó, que é a região da EFAP. Nós temos no SAIC, que pega toda a região do Quedas, Palmital, Santo Antônio. Nós temos no Lara Ribas, que pega parte do próprio centro, né? Nós temos no Passo dos Fortes, no Cristo Rei, que pega toda aquela região do Cristo Rei, Eldorado, ali, né? Alvorada. E nós temos também na Água Amarela, que é um núcleo assim que a gente tem muito carinho, né? É um local muito específico. Só aqui, ó, as notícias de última hora sempre do Biavati que vem, né? Aqui é o programa de esporte, as notícias policial vem correndo pelo Biavati. Assalto agora na linha Simoneto, 2 homens encapuçados agrediram a vítima. Furto de bis agora em frente ao Sesc. E elemento em uma Paraty invadiram uma casa na Vila Tripa, quebraram tudo e espancaram uma mulher. Ó, são as notícias de última hora da polícia do Cidadão no Comando, programa do Biavati, todo dia, do meio-dia a 1. Muito bem. Professor, a questão do Karatê, ele é um esporte caro ou ele tem uma acessibilidade fácil para o atleta que for lá e é difícil ele comprar eu não sei se é kimono que chama, kimono também? Na verdade, todo o material é fornecido pelo Poder Público Municipal. Então, existe um convênio da modalidade com a Prefeitura. E a gente, em virtude de que a gente não contrata ninguém, né, a gente não paga salário. Não tem uma empresa patrocinadora, não tem contrato lá, então vem nós não contratamos atletas, os atletas são daqui mesmo, que a gente pega esse convênio... É por amor o negócio. Então. E daí compra os materiais, que são kimonos. Eles não são coisas baratas, mas também não são coisas caras. E é comprado com o recurso que tem o convênio com a Prefeitura de Chapecó, através da Secretaria de Esporte. Então a gente converte isso em compras de materiais e disponibiliza para a comunidade. Quando os atletas vão competir também, a gente tenta que não tenha custo nenhum, né? Então agora, recentemente, sábado, na verdade, nós fomos para São Francisco do Sul e a gente não cobrou nada. Todo mundo viajou representando a cidade, com material, com equipamento cedido e com transporte. E é o correto, estão representando, tem que ter esse suporte. Aqui, ó, como é bom valorizar o esporte amador. Ligadinho com a gente aqui, mandando um abraço também, Rony, para o professor, para o Marco Antônio, o Décio do vôlei. Excelente o programa, um abraço para nós dois e para vocês. Obrigado, então. Professor Décio. Isso aí. É importante, eu cada vez mais que eu me aprofundo, Paulinho, e aqui eu acho que realmente vale a pena a gente reafirmar esse compromisso com o esporte amador, até porque a gente tem visto próprios comentários, sabe, Antônio, e tem dado um resultado tremendo. Sim. Então, é lógico que hoje a televisão ela vive de mídia e ela precisa também vender o seu espaço para que a gente consiga, então, mostrar esse trabalho, mas o futebol, infelizmente, hoje está em baixa. É verdade. Não é? Infelizmente, depois dos papelão que a gente viu dentro da nossa seleção brasileira, nós temos que cada vez mais fazer aquilo que o próprio WhatsApp que tu recebeu ali antes. Hoje nós temos Oscar. Hoje, entendeu? A Aline do Barilã mandando um abraço pra gente também. Então, assim, nós não temos umas ícones assim, ó, dentro dos outros esportes. Se fala só futebol, se falava só em Neymar, e o resto, meu amigo, não tem. Entendeu? Então, eu acho que está em tempo ainda do Brasil, no modo geral, resgatar esse esporte amador, trazer esses outros esportes também, valorizar também os outros esportes. Eu acho que até e deixar o futebol andar. Uma valorização normal. com as Olimpíadas, né? Sim. As Olimpíadas vai trazer e aflorar um pouquinho mais a valorização, as empresas vão passar a ver de uma maneira diferente e trazer esse apoio. O Ivo do Galpão Grill aqui, muito bom ver vocês, o programa tá show de bola. Arine Araldi. Então, ó, a galera tá aí participando em plena segunda-feira. O programa tá bombando aqui porque é o esporte amador. Olha aí, ó, que legal. Em relação a isso que o Rony fala, eu acho que é importante, sim, ter uma mudança de concepção em relação às coisas que a gente escolhe como país, como nação, né? De fato, as Olimpíadas estão vindo aí, só que a gente não pode repetir, por exemplo, o que a gente viu com a Copa do Mundo. Não o resultado do Brasil, né? Não o resultado da seleção brasileira, mas as coisas que foram tudo feitas muito atropeladamente. Estava conversando aqui nos bastidores com um colega de vocês, que vocês chamam ele de Portuga. E ele estava falando, a gente estava comentando desse jeito da gente fazer as coisas aqui no Brasil. Somos gigantes, temos uma dimensão continental, é maior que a própria Europa inteira, o nosso país, e de repente a gente vê assim que a gente não consegue aproveitar as coisas como deveria ser aproveitado.
muitos recursos são, não sei se desviados, não sei se a gente pode dizer assim, mas não são empregados como deveria ser. Eles não vêm na fonte que deveriam ir. Por exemplo, se o Paulo contrata um serviço de uma empresa, o Paulo quer qualidade, bom preço e entrega no prazo, né? Agora, quando o poder público contrata, parece que as empresas vão levando de qualquer jeito, tentando aumentar o dinheiro público um aditivo, tem que ter aditivo. Isso. Quando a gente vê um estádio que começa com um orçamento de 580 milhões e termina com 1 milhão e 400, exato, 3 vezes mais. Esse tipo de coisa não pode acontecer. Não pode acontecer também com as Olimpíadas, tudo no atropelo. Daqui a pouco o Comitê Olímpico Internacional também vai notificar o Brasil, que nem a FIFA notificou. A FIFA ficou desesperada no último momento ali, que os estádios não ficavam prontos, né? Até veio dar uma pressão. O senhor, aquele que estava para entregar a taça, que tomaram a taça da mão dele, que eu acho que é o secretário-geral da FIFA, ele tinha, o Valkin, né? Ele tinha falado aqui, vocês estão com a obra atrasada. Nas Olimpíadas é a mesma coisa, só tem 2 anos, é 2016. Agora, nós falamos tanto e achamos, até tocando nesse assunto, que íamos ter problema, e nós não tivemos problema nenhum de manifestação. Organização e nem de manifestação. Claro. O problema foi no futebol. Exato. Então aqui, qual a diferença do karatê para outras modalidades e o que ele beneficia as crianças? Perfeito. Bom, Paulo. Em relação ao karatê, como a gente já disse, é uma modalidade onde existe os socos e os chutes em relação à mecânica do movimento, né? O que ele beneficia em termos de comportamento e atitude, né? Nas aulas de karatê, uma das principais coisas que a gente prega antes de você aprender a socar e chutar é o respeito. Você precisa respeitar o colega, você precisa respeitar o sensei, que é o professor, e você também precisa ensinar essa criança a respeitar os pais, o coleguinha na escola, ou seja, transcende o dojo. Logo em seguida a isso, os treinamentos como são rotineiros, e a prática do karatê ele é baseado em fracionamento das técnicas, você tem que repetir elas muitas vezes, isso traz perseverança para o indivíduo. E disciplina de prática, isso pode ser feito uma transição para a vida em qualquer área que você for. Se tu for estudar e não tem disciplina, você não atinge a eficiência acadêmica. Educação e disciplina. Se você for para o trabalho, não tem disciplina para se organizar, você não prospera. Você vai continuar sendo aquilo que você entrou no início e não consegue prosperar dentro do quadro funcional da empresa. Então, as pessoas que têm disciplina, têm responsabilidade, que é o que o esporte ensina, não é só o karatê, né? O indivíduo prospera. Então, essas coisas podem ser levadas para a vida da criança, podem ser levadas para a vida do adulto. O adulto também aprende a ter disciplina. E ajuda na disciplina até para quem faz o karatê, o judô, na vida profissional, na vida particular e tudo. Exato. Um abraço para o Rafael Lima, da Chapecoense, ligadinho aqui no programa também. Antes de agradecer para o professor estar aqui, toda essa explicação do karatê, para a gente que tem um pouco conhecimento e não vê, porque realmente a nossa imprensa, a mídia local, estadual e nacional, ela não dá o espaço merecido para os esportes amadores. Creio eu agora que com o advento da Olimpíada, a gente comece a ter esse trabalho de vôlei, de basquete, todas as modalidades. Marco Antônio, o que você diria hoje para a gurizada da tua faixa etária em relação ao karatê para aproveitar? Que a gurizada da minha idade, muitos estão ou sentados na frente do sofá vendo TV, estão no computador e ficam muitas horas lá. Ociosos. Isso. A prática do karatê, e não só do karatê, de qualquer outro esporte, qualquer outra atividade física, vai fazer a tua vida ser melhor na parte de saúde, tanto na parte do teu pensamento, de ver as pessoas como elas são, ver como a sociedade é. O esporte melhora a tua concentração? Melhora. Na escola, nas provas, agora mesmo na entrevista, e tudo isso... A gente percebe que ele é maduro, né? Pela Exatamente. idade, né? Até na forma que ele fala. Então, para a gurizada de casa, o que vocês estão ouvindo aqui é um campeão mundial e dando a noção para vocês do que pode melhorar a vida de vocês, pessoal, a mente, educar o corpo, que é o que importa, né, Marcos? Isso, exatamente. Então, boa noite, obrigado por você ter vindo aqui com a gente, dar um pouquinho da tua experiência para esse pessoal aí. Obrigado a vocês e obrigado a todos que estão vendo e atrás das câmeras ajudando aqui, né? Legal, obrigado. Esse foi direto para o Portuga, ele deu. O Portuga é quem está atrás das câmeras, então ele agradeceu. Professor Antônio, muito obrigado pelas explicações.
O Dido sabe, a gente está sempre aberto aqui. Obrigado. Sempre que tiver uma competição importante, quiser vir aqui, quiser trazer mais atletas para a gente valorizar, a gente está de portas abertas. Bom, muito obrigado pelo espaço. O Tribuna do Esporte está de parabéns aí por abrir as portas para o esporte amador. Realmente precisa desses espaços. Isso A aí. gente agradece. A gente vai faturar um pouquinho, a gente já volta com a Aline aqui na bancada e com o Júnior também. Vamos conversar um pouquinho da seleção brasileira, do fiasco, a decisão do Mundial. Chapecoense que está se preparando, essa semana já tem um jogo importantíssimo com o São Paulo. Então, um minutinho só, vamos faturar um pouquinho e já voltamos. Estamos de volta agora com o Júnior e com a Aline aqui, né? Vamos começar pelas damas. Boa noite, Aline. Voltando pro programa depois de fazer o TV Chape. Pois é, boa noite, meninos. Boa noite, pessoal de casa que nos assiste. Isso aí. Júnior, boa noite. Vou até afastar um pouquinho como é grande. Boa noite, Paulinho. Boa noite, Rony. Boa noite ao pessoal que está em casa, né? Que chegou agora, um pouquinho depois aí do nosso TV da Chape. É isso aí, que todo dia, toda segunda-feira, das 20h30 às 21h, antecedendo o programa Tribuna do Esporte, tudo sobre a Chapecoense com a Aline e com o Júnior. Então é o programa oficial da Chape, TV Chape. E agora é o seguinte, vamos bater um papinho aí, Aline. Oi. Fala pra nós da final da Copa. Como que você viu? Conte pra gente. Não, a final foi um espetáculo, né? Alemanha, Argentina... Torceu pra quem? Pra Alemanha. Então, dois. Pra Alemanha, porque aqui a Alemanha- já veio de alemão, ó. Eu sou sincero, tem que ser franco e dizer que eu torci para a Alemanha, né? A Alemanha fez uma Copa Mereceu. fantástica. Mereceu. Eu só achei assim, que deram um prêmio pro Messi de melhor jogador quando não mereceu. Não. O Robert da Holanda, pra mim, foi o melhor jogador, até o Javier da Mas se Colômbia até o merecia. Fred ganhou um prêmio hoje... O Cone de Ouro. O Cone de O Cone de Ouro pro Fred, a luva de ouro pro nosso goleiro Júlio César, É. a mala de ouro pro Filipão e pro Mortosa, hoje em Companhia Limitada. Então, assim, nós tínhamos uma expectativa de que a Copa no Brasil tivesse sérios problemas em aeroportos, transporte, hotéis, o que não aconteceu. Se houve muito poucos voos atrasados, praticamente melhor até do que nos dias normais. Os hotéis, não houve reclamação. Transporte, não houve reclamação. Acesso aos estádios, no primeiro estádio teve um probleminha e o Portuga está lá atrás. Vou dizer o que tinha no cartaz: chupa Argentina. Foi o que o Portuga botou. Então, assim, a Copa em si, pela organização, foi muito boa. Foram poucos protestos, que se esperava bastante. Verdade. O que ficou devendo foi dentro de campo. Dentro de campo, exatamente. Eu acho que venderam para nós uma imagem que poderíamos ter a chance de ser campeões. Até hoje é interessante, Paulinho, porque eu não entendo se a expectativa que a gente criou foi muito grande, muito forte, ou o time que infelizmente não existe o que aconteceu ali. A Copa começou mediana, tanto é que quando a Espanha saiu, Itália saiu, parece que tudo se virava para que o Brasil realmente chegasse. E vinha a Alemanha, uma Colômbia bem, uma Holanda com um futebol maravilhoso. O Brasil parou no tempo, no sistema tático e estratégias de futebol. Isso que deu para se analisar hoje de Alemanha, de Holanda. Agora, o que eu vejo é o seguinte, porque eu falei antes no TV da Chape, quando estava eu e a Aline, então, porque o futebol é apaixonante? Porque ele é imprevisível. Se fosse previsível, não seria tão apaixonante como é o futebol. O futebol é o esporte das massas. Mas, então, se nós soubéssemos... Não, eu acho que tá certo, ele tá certo na posição, só que assim, imprevisível. Tudo bem. Agora, o que o Brasil fez... Fiasco? Tá, vamos. Existe. 7-1. Tocou num ponto interessante. Vamos pro imprevisível. olhar feminino da coisa. Vamos lá. Não sei se vocês concordam, mas pelo menos assim, eu e vários torcedoras e torcedores também acho que vai de encontro aí com o meu raciocínio, meu pensamento. Só um pouquinho. O Takeshi Sakai, podiam falar um pouquinho do Japão também, jogou a Copa. Ah, é Tá verdade. bom, Takeshi. Só que ninguém lembrou, tá? É verdade. Espanha. Mas nós falamos do Karatê Itália. antes. Falamos então do é Karatê. verdade. Fica tranquilo, vamos se recuperar. Gilvano, Toaldo, a Gabriela Bisol, aquele abraço. Voltando então. A gente sabia no fundinho que que a seleção que foi escolhida não ia muito pra frente. Nós, como os torcedores brasileiros, a gente tinha esperança, a gente botava a fé, porque nós somos brasileiros e a gente não desiste nunca. Mas, no meu modo de vista, assim, o olhar feminino da coisa, tinha jogadores que eu não conhecia muito bem. O E Brasil das não outras conhecia. Copas, exato, das outras Copas, parece que a gente tinha uma relação com os jogadores. Eu acho que faltou Eu fico uns 5, 6 jogadores da antiga. Eu fico tá dando imaginando uma o assistência. Filipão
perdendo de 2-3-0 para a Alemanha, olhar para o banco Não e achar tinha como ninguém. solução o Jô. Não tinha Poderia ninguém. ter, pode falar o que quiser, mas poderia ter um Ronaldinho, poderia ter um Kaká, um Robinho. Um Robinho. Entendesse? Então, aqueles jogadores que dão respeito quando entram em campo, que É puxam a verdade. marcação de 2-3, por mais que não Que tem joguem. história, dos- que tem uma história, Dos um três histórico. que você citou, eu ficaria com o Ronaldinho. Até porque é Ronaldinho um cara também, que pode eu- decidir numa bola Uma bola parada. parada, o jogo. Ou mesmo como A o Atlético- situação que jogou a seleção, até o Paulo Baiano resolvia na bola parada. Como ele jogava no Atlético Mineiro, esperava a bola no meio de campo, a bola chegava nele, lançava o Bernard, lançava o Sabe os Tardelli. atalhos do campo. Só que houve um endeusamento no nome do Neymar. No nome, porque o jogador Ficou é super bem dependente do fraquinho. Neymar. É que nem a Mas é que Argentina. E ainda do ele Messi. levou o que levou de bronze lá? Levou chuteiro de Chuteiro bronze de lá? bronze. Terceiro artilheiro da Copa, né? Fez 4 gols Bom, na tudo Copa. bem mesmo. O que me parece que ele levou mesmo foi um pacotinho de dinheiro pro rapaz que machucou as costas dele lá, para agradecer que ele não Agradeceu, ter né? passado aquele fiasco. É A verdade. seleção brasileira passou, então assim, eu acho que fica um legado do que se viu aí que tem que mudar, não só a seleção brasileira, o futebol brasileiro, porque pra gente que acompanha o futebol, as equipes estão numa mesmice. E como se falava, hoje a Holanda jogou um 3-5-1, mas não um 3-5-1 como se joga aqui. Com 3, com 5 e com 1 eram 5, 3 e 1. Tá, liberando alas e sempre com um jogador fincado na frente da zaga, aquele verdadeiro cachorro, bulldogger da frente, o capitão. Então precisa hoje, de repente, o Brasil falar em trazer Tite para a seleção, Leonardo para ser da comissão técnica, o coordenador técnico. Acho que não é o momento. Talvez um técnico com mais experiência, como o Guardiola, tá, como o Mourinho. É o sonho, né, da CBF é trazer o Guardiola. Mourinho, Guardiola com uma outra visão, porque a Alemanha cresceu muito, a Holanda cresceu muito e ficou no marasmo Espanha, Itália e Brasil. Mas Agora- assim, ó, Paulinho, Júnior, Aline, se nós olhássemos pelo legado que a própria Alemanha deixou aqui para nós, já seria um meio caminho andado na questão humildade, Tudo. respeito, a qualidade dos jogadores, a forma que eles encararam essa Copa do Mundo, a maneira que eles atenderam o pessoal que estava lá com eles. A seriedade, a educação e outra. O Cara, que deixaram não tem de legado para o explicação. público. Exatamente. Fizeram um Então, hotel, assim, ó, eles- deixaram para a escola, deram um exemplo. Aqui, ó. Compraram ambulância, deram ambulância para a comunidade. Então, assim, ó, eles mostraram que ainda vale a pena, entendeu? Fazer Copa do Mundo quando se faz esse tipo de atitude. Então, parabéns para a Alemanha. Eu acho que foi mais do que merecido. Tem que ser aplaudido de pé, porque realmente foi um espetáculo que a Alemanha fez, o que mostrou e o que deixou de exemplo para o nosso país. Agora, Sabe- o que precisa mudar, Paulinho, Rony, Aline e o pessoal que está nos assistindo, é a base. É o que vocês estavam comentando com o professor Antônio do Exato. Karatê antes, é a base. O Brasil precisa mudar na base. E a gente vê que isso está existindo uma mudança, mesmo que ela sendo lenta, pela nossa própria Chapecoense. Hoje não temos uma Chapecoense com uma categoria de base estruturada ou se estruturando ainda para chegar num nível Num patamar melhor. porque ela tem que começar na educação, né? Bom, Ali então de para baixo vocês ainda. terem como exemplo, sai na frente no futebol brasileiro o Grêmio Futebol Porto Alegrense. Na quinta-feira o Grêmio deve apresentar um projeto totalmente inovador para o futebol brasileiro. O que foi identificado? Muitos atletas, 17, 18, 19 anos, jogam 3, 4 partidas bem. Quando vê que esse atleta começa a surpreender, já é vendido para fora. O Grêmio está trazendo com um grupo de empresários e com uma empresa, vai ser apresentado na quinta-feira um projeto para manter os atletas, tá? E um projeto inovador ao estilo do que é feito hoje na Alemanha, se baseando em experiências com o Bayern de Munique. Se tu pegar a seleção da Alemanha, tinha 3, 4, 5 jogadores Jogam que vieram fora. e que vieram da mesma escola. A escola que eu digo que eles estudaram na mesma escola Já e são, hoje tem eles grupo são com jogadores. conhecimento. Entendeu? Ele vem com uma educação E diferente. sem falar que a maioria da seleção jogam hoje no país, né? 17 dos jogadores da seleção jogam dentro da Alemanha, no país que é importante. Olha só, Futebol forte, né? pergunta do César, do bairro Líder, perguntando aqui, né, para vocês, se vocês acham que o Felipão escalou mal a seleção. Eu acho que sim. Na semifinal, obviamente, né? Acompanhando os primeiros jogos da Alemanha, o que a Alemanha estava jogando e como a Alemanha joga, o certo seria escalar pelo menos ou um volante ou até mesmo um zagueiro. Rindo nessa aí, o Cristiano Schultz. O Filipão não escalou, quem escalou foi o Mortosa, estava dormindo no banco. Eu acho assim, ó, falando mais tecnicamente, eu acho que o Filipão, ele
ele não só escalou mal o time, como emocionalmente o time estava abalado, a situação do Neymar acabou com o time e houve um pouquinho de prepotência da parte dele, porque eu não sei o que ele passou para os jogadores, que quando entraram em campo eles estavam amortecidos, eles literalmente se amorteceram, a Alemanha fez de gato e sapato. Boa noite, Manu. Tchau, Manu. Galera do WhatsApp, olha só. Então Olha esse Paulinho, gente. a gente percebe que não vão ter que falar com o diretor para cortar a internet. Não, é ajuizada no WhatsApp. Mas enfim, o Filipão, se ele podia errar, Júnior, ele conseguiu fazer tudo isso no jogo contra a Alemanha. O jogo depois, lá, do terceiro e quarto, já viu uma esse aí já desmotivação, era enfim. time todo Mas contra a desmotivado. Alemanha, Mas ele errou tudo que ele podia. contra a Holanda, vocês acompanharam, claro, né? A hora que os jogadores iam pedir ali informações ou algumas coisas táticas, assim, o Filipão ficou no canto. eu Os achei, jogadores que estavam no banco de reserva, que eu ia lá achei e ficava dando interessante palpite. que uma hora o Marcelo levantou e foi falar no ouvido do Filipão alguma coisa no jogo contra a Holanda verdade. e ele fez assim, sai. Então o grupo parece que não Desmotivou, tava... né? Na hora de uma parada, assim, né? ó, uma parada que eles foram beber água ali e tal, e conversar. Todo o time veio na beirada do campo e o pessoal que tava de reserva levantou e começou a dar palpite, a falar. E o Felipão ali parado, tipo... Depois sabe? daquele laço da Alemanha, não tinha como motivar o time, não tinha. Quando o Brasil perdeu o Neymar, tu perde o chão, né? Perde o Que chão. o Todo mundo tá- Brasil Pois é, jogava mas aí muito em cima do Neymar. naquilo que o Paulinho comentou antes, não tinha um jogador, olhava pro tinha. banco, via quem? Não tinha ninguém. Então, quer dizer, ele teve a oportunidade de escolher quantos jogadores? 22 jogadores. Desses 22, olhar pro banco e dizer, não tem um cara para substituir o fulano, não existe. Tivesse levado um Ronaldinho, tivesse levado um Kaká, Robinho, o Em Robinho. 2012 o Kaká já era banco da seleção, né? Tinha o Kaká, tinha o Denilson, Exatamente. o próprio Juninho Paulista, acho que era Então, banco assim, também. agora, lógico, é mais fácil a gente também analisar e criticar. Porque talvez quando estava na empolgação que houve, a convocação da seleção brasileira, a gente não analisou esses pontos. Mas deveria ter sido analisado, deveria ter sido colocado com mais cautela. Eu acho que foi desde o início houve o erro, não foi só depois. É que nós não acompanhamos esses jogadores, a maioria joga fora do Brasil e a gente não vê. O Dante. O Dante, tanto ele como o Maicon saíram aqui do Juventude. Tá, então assim, o Dante, né, do Juventude, O Dante os dois zagueiros. campeão com o Bayern, inclusive. Foi campeão com o Bayern. Ele e o Luiz Gustavo. Mas assim, a gente não acompanha a trajetória desses jogadores por estarem muito tempo lá fora. Me surpreendeu quando ele levou o Jô para a seleção. Isso me surpreendeu. Porque você tem diversos atacantes, por mais que estejam num mau momento, mas que tu pode recuperar, tem o próprio Pato, Alexandre Pato, mas que são jogadores que já têm uma tradição lá fora, que impõem um respeito quando vão jogar dentro da seleção. Quem conhece o Jô lá fora? Para jogar com a Holanda, com a Alemanha, quem conhece o jogo? O que levou o jogo foi aqueles 3 gols na Copa das Confederações, né? Ele entrava, fazia um golzinho aqui, um golzinho ali. Se manteve. Olha, Então- rapidinho aqui, ó, o pessoal mandando no WhatsApp. Qual será o impacto desta derrota vergonhosa da seleção brasileira para as futuras gerações de torcedores e jogadores? Quem mandou foi o Alexandre do São Cristóvão, um abraço. E a esta dupla, excelente dupla de apresentadores, o Paulinho e o Rony. Grande E abraço. daí ele pergunta assim, Paulinho, que ele quer saber quando que vai ser convidado para degustar aquele franguinho temperado que você faz. Qual é o nome dele? É o Alexandre de São Cristóvão. Logo, Alexandre, vamos marcar, não tem problema, viu só? Tá famoso o franguinho. Tá bom. Mas em relação à Vamos lá. pergunta do Alexandre é o seguinte, olha só. Eu acho que foi um balde de água fria para o futebol brasileiro. E por um lado foi bom, porque começa a se dar uma reorganizada, começa a se repensar o futebol já dentro dos clubes. Na base, os jogadores já deixam, porque assim, tava muito oba-oba. Se a seleção brasileira chega a vencer essa Copa que acontece, tá tudo certo. Claro que não está tudo errado agora, mas eu acho que precisa se parar, se repensar como está sendo feito o futebol brasileiro. Fica um legado aí desses estádios, Claro. alguns vergonhosos, como o de Brasília, do Mato Grosso, de Manaus, que não se sabe o que vai fazer, vão ter que vender para alguém, fazer eventos lá dentro. Mas fica um legado dessa Copa. E um vexame, daqui 50 anos eu vou dizer pro meu neto, o Brasil tomou 7-0 da Alemanha no Brasil. Paulinho, nessa linha de raciocínio, eu acho que até que o Alexandre comentou, ele foi feliz na colocação, quando ele fala
como é que ficam as próximas gerações, porque isso aí mexe. Mexe. A gente via reportagens de Criança chorando lá 4, dentro do 5 aninhos estádio. chorando. Eu tenho uma sobrinha pequenininha de 2 aninhos, ela, dia do jogo a gente se reunia lá em casa, todo mundo vestido de verde e amarelo, era balão para tudo quanto é lado, foi comprado apito, era uma festa. Para daí depois você olhar para aquilo lá que aconteceu. Então a decepção para essas crianças são muito grande, e não tenha dúvida que o Brasil, nesse sentido e nesse quesito, vai esfriar um pouco. Vai dar uma amortecida, vai dar uma esfriada. Eu com 9 anos sofri na Copa de 98. Eu vi um menininho de 5 anos levando a minha pequenininha para a escola, e a escolinha dela toda enfeitada, de verde, amarelo, azul, as crianças tudo de camisa do Brasil. E tem um menininho que sempre a gente brinca e conversa ali, eu falei, e o Brasil? Não torço mais, não joga nada. Então é assim, então fica essa dor, eles Agora, sentem. Como você falou, nem tudo está errado. Eu acredito que tu pode pegar na Copa da Rússia de 2018, guarda os 23 convocados de agora, 60% dos 23 convocados de agora estarão na Copa da Rússia. Eu não acredito. Eu acho que se tiver 30%, eu tiro dos 23 jogadores que estavam lá, 5 jogadores que podem estar lá. Olha, vai ter muito mais. Eu acho que não. Eu acho que nós estamos com uma safra Mas de assim, bons jogadores uma garantia surgindo nós no Brasil. temos, o Fred não vai. O Fred não vai. Fred Ufa, não que vai. O Fred, o Júlio César, Daniel Alves. Mas olha só, A o Fred dupla- não já tá louco. eu acho que assim, nós temos a dupla de vai zaga, tá. que deve estar, Neymar deve estar, O Oscar vai estar, o Bernard vai estar. e Bernard. Eu acho que eu ficaria com esse O 5. Luiz Gustavo é novo, ainda Acho pode que não chegar vai. na Eu Copa. acho que não vai também, não. Fraco. Eu fico com esses 5 que tu falaste. A dupla de zaga, Neymar, o Bernard e o... Tem o William também vai estar na Copa. O De William, repente, mas com eu certeza. acho que 5 jogadores Tem desses aí que qualidade. estão hoje vão poder ficar. Porque assim, quer queira, quer não, nós temos uma safra de bons jogadores. Está surgindo aquele menino no Grêmio, Luan. Lá no Inter tem 2, 3 jogadores bons. O São Paulo tem jogadores bons na base que estão surgindo. Tudo vai depender agora Aqui da na nossa zaga nós base da temos o seleção Rafael sub-20. Lima na zaga, que eu acho que... Acabou de pegar o Rafael Lima. Hoje, fosse hoje, ele pegava. Sabe que titularidade até eu tranquilinho. comentei, eu acho que Tranquilinho ele pegava. nem a Chapecoense, Por com o favor. time que tem hoje, passaria um fiasco frente à Alemanha de 7-0. Tá? Porque foi vexatório. Depois do terceiro gol se perder em campo. Nossa, pelo amor Agora, de Deus. quando eu falei ali atrás, há pouco, que o futebol, o interessante e o legal e o que é apaixonante, que não é previsível, porque se fosse previsível, a Chapecoense não tem o menor investimento da Série A do Campeonato Brasileiro. E tá em Se fosse 15º, na frente do previsível, Flamengo e do Botafogo. se fosse previsível, adiantaria torcer para a Chapecoense? Claro que não. Não, a gente vai sabe que pegar não é uma assim. pedreira Ó, sábado que o vai investimento não quer dizer nada. E vou dar um exemplo que é o seguinte. Tem muita gente... ontem até eu botei no Face, deixa o homem trabalhar, que é o Celso Rodrigues e o Cadu. Tu Por quê? foi bem, eu vi. Tu Não, foi bem. tem muita gente já pilhando. Tem gente da imprensa que gosta de pilhar. Nós temos uns amiguinhos aí que ficam lá. Ah, porque já estão conversando com um técnico que não está recebendo salário. Deixa os caras trabalhar. Uma fonte que não sei da onde. Bota a fonte, bota água e deixa os caras Tem trabalhar. bastante gente preocupada vamos com parar com o esse jogo negócio. do São Paulo com o Bahia na quarta-feira, porque se o Bahia perder para o São Paulo, podem demitir o Marquinhos, daí a Chapecoense não. negocia. Eles estão esperando uma coisa. Se eu sou bem sincero para vocês, que tem uma meia dúzia de técnico se nós morto. fizermos uma análise dessa parada de Copa, um dos times que se reforçou melhor e que está na ponta, o Grêmio. O Grêmio trouxe Juliano, ex-internacional, o Fernandinho, que estava no Atlético do Al Jazeera, trouxe um lateral muito bom, selecionável, e o Fábio Aurélio meio de campo. Contratações pontuais. Verdade. Agora vamos analisar os amistosos. O Grêmio fez 2 amistosos. O Grêmio fez um amistoso com Londrina, venceu. Fez um amistoso com Maringá, empatou. Internacional, um time de 7 milhões de salário mês. Fez um amistoso com o Metropolitano, vexatório, Fiasco. com o D'Alessandro expulso, agredindo o Vergonha, William em que campo, vergonha. perdeu. Fez um amistoso com o Joinville, Série B, Santa Catarina, empatou. Fez um amistoso com o Pelotas, ganhou de 1-0. Ontem fez um amistoso com o Novo Hamburgo, perdeu em 4 jogos, perdeu 2, empatou 1 e ganhou 1. Se a Chapecoense acontecesse isso, iam dizer que o time estava acabado. Tava A Chapecoense nada, fez né? 2 amistosos. Ganhou os dois. Os 2 da Série C, com times com mais tradição do que os 4 times que o Inter jogou. Caxias e Juventude, venceu os 2. O time está se soltando. No segundo tempo do jogo do Juventude, entrou todo o time reserva. O melhor reforço da Chapecoense não foi contratado. Estava no grupo da Chapecoense, chama-se Camilo. Tem o Zezinho. Então eu acho assim, a Chapecoense está no caminho certo.
pisando da maneira que pisa, é um dos poucos times entre Série A e B, dos 40 que tem, que não possui dívida, tá? Não tem dívida. Tá o grupo tá fechado com o Celso e com o Cadu. A ideia da Chapecoense de colocar o Cadu de coordenador técnico junto com o Celso foi assim, muito bem pensada. uma tacada de mestre. A diretoria foi espetacular. Os dois estão trabalhando muito bem. O Rafael Lima, como capitão, está agregando esses jogadores para eles. Eu acho que é o seguinte, não adianta trazer um jogador como queriam trazer, que vista a camiseta, seja titular assim, e pagar 100 mil. Paulinho, não adianta trazer muito... um técnico aqui que não conhece os jogadores, e todo técnico tem seus bruxinhos. Os dois o cara jogos... vem aqui, 5, 6 não serve, vai trazer o Veja deles. bem, dos 2 jogos que aconteceram, muita conversa, muito diz que, porque não jogou bem. Mas ganhou. Tem um comentarista aí, inclusive, eu não vou citar nome, lógico, por uma questão de respeito, mas ele diz assim, mas com esse time aí, pelo amor de Deus, vamos fazer o quê? Então, quer dizer, eu quero aqui colocar a situação seguinte, Paulinho, que veja bem, Chapecoense ganhou os 2 jogos. Não jogou muito bem. Perfeito, mas ganhou. Eu quero que não jogue bem todos os outros jogos que nós temos aqui do Campeonato Brasileiro para frente, mas que ganhe e que fique entre os 16. Não era isso que o pessoal pedia? E é esse o nosso trabalho e é isso que a Chapecoense está fazendo. Nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, a Chapecoense não fez bons jogos e não ganhou? E o então pessoal dizia... Bem, porque não vem querer me dizer aqui, Paulinho, que essa meia dúzia de azia que tem por aí vai querer chegar e vai dizer assim, não, que nós temos que ser campeão, nós temos que ficar entre os 4. Mas quer ficar entre os 4 o nosso Qual que é a realidade hoje da Chapecoense? O nosso campeonato é com 8 clubes. Nós jogamos com Atlético Paranaense, Coritiba, Criciúma, Figueirense, Goiás, Vitória e Bahia. Contra esses times nós fizemos jogo de 6 pontos. Nós temos 3 jogos bravos agora. São Paulo no Morumbi, depois vamos pro Ceará para tentar reverter uma situação de 2-1, Copa do Brasil, e o Santos no Morumbi. Eu vejo assim, se no jogo do São Paulo e do Santos conseguir um empate, um pontinho já é bom, porque não são times que estão brigando com a gente. Com certeza. Tá? E nós temos que torcer para esses times perderem. Criciúma, Figueira, Bahia, Vitória, perder todos os jogos. Quero que o São Paulo ganhe do Bahia. Porque quanto mais ganhar, melhor. O próprio Flamengo. E agora sim, tem que perder também. Sábado nós temos um jogo com o São Paulo. Certo? E vai ser jogando de bola. Vai ser jogando de bola. E eu quero ver Kaká e Pato, o Rafael Lima pegando ali, Exatamente. O Danilo pegando bolinha. E aí assim, talvez vá lá perder por 1-0, 2-0, não importa. O resultado não importa. Olha a estrutura, olha o time, olha quem é. Entendeu? Resultado normal. Normal, vai ser normal perder. Contra pelo um dos maiores amor de times do futebol Deus, essa brasileiro. imprensa de Chapecó tenha um pouquinho de consciência também e analise o todo, o conjunto. Jogo a jogo. Jogo a jogo, porque o time veja que tá bem, jogando contra quem? olha com quem que os caras vão jogar. E já de estreia, Multicampeão São Paulo. vai estar quem lá? Kaká e Pato. Que tinha E lugar. Ganso. E que tinha lugar aonde? Kaká, na própria seleção Kaká, brasileira, Pato, com Ganso podia estar na aquelas seleção. azias que jogaram na seleção brasileira. Esses 3 que tu citou agora tinha lugar de titular na seleção brasileira. Do jeito E que vão tá jogar jogando contra a assim. Chapecoense. Então, gente, respeito, um pouquinho de respeito. Eu acho que o pessoal está fazendo um trabalho muito sério, a diretoria está fazendo um trabalho sério, os jogadores estão focados, estão centrados, tão junto, tão unido, tão animado. O grupo é sério, é competente e tem condição realmente esse grupo que está aí de fazer um Bom grande trabalho. campeonato brasileiro. Tem que dar tempo ao tempo, só que assim, tem gente que tem que ter notícia ruim para ter notícias. Se não tiver notícia ruim, não tem notícia. Não pode. WhatsApp? Vamos lá, WhatsApp com a Aline. Olha lá, 9990 1880. 9990. 1880. Pode mandar seu WhatsApp para cá, tá na telinha. Isso aí. A Lucimara, do bairro Bela Vista, Você vai na nossa fã, tá toda semana. toda Isso aí. segunda-feira Isso aí. ligadinho com a gente. Ganhou o time que planejou e apresentou estratégias a longo prazo. O sucesso do campeão na nossa vida se faz assim. E na nossa vida se faz assim. Opa, vamos lá. Parabéns para a Alemanha. Isso aí, o planejamento que a gente falava antes da seleção. Os alemães Isso mesmo. fizeram que nem a gente comentava, que os portugueses fizeram 500 anos atrás. Vieram aqui, desceram na Bahia, pegaram as indiazinhas para eles, deram um presentinho pros índiozinhos, né? Distribuíram. Presente. Pegaram o ouro, levaram e foram embora. Foram embora Isso com o aí. ouro. Isso aí. Mas agora estão começando a mandar de volta. Tem o Portuga aqui já também, né? Aí, ó. Tá Não, feio. mas é Olha isso aí. só, o Edu Blanco também tá ligadinho aí com a gente, tá lá em São Paulo. Aquele abraço, Tá assistindo aqui, tira o cabelo acompanhando. dos olhos para poder ver, viu, Edu? O Edu aí é o pessoal que dá apoio pra gente, vem de São Paulo, aí ajudou a organizar o programa. Seguido tá aqui com a gente também, fazendo a organização da TV Box. Um grande abraço pro Edu. Sucesso em São Paulo para você e pra galera. Mas falando de Chapecoense, vocês que acompanharam essa semana,
como vocês sentiram o ambiente lá, como é que tá, Júnior? Eu senti assim um ambiente, a minha parte, conversando com os jogadores, com o Cadu, um ambiente leve. O pessoal está consciente que tem condições, que o time melhorou em si. Eu, particularmente, o Bruno Rangel está se soltando ainda, espero muito mais dele. Ele não está confirmado para sábado ainda, Exato. né? Abre as inscrições internacionais, a janela de transferência. Tem que esperar vir a documentação. Abre na quarta-feira. Tem até uma diferença de horário, né? Abre na quarta-feira, então a Chapecoense vai ter 3 dias para regulamentar essa situação. Tem que agilizar. Tem que entrar no BID em 3 dias. Tem que entregar a documentação e entrar no BID em 3 Aí dias. vai entrar lá o Chinho, o Carlinho, Todo mundo aquela trabalhando. turma competente ali da Chapecoense, e eu tenho certeza que eles vão emplacar, porque nós não Depende podemos da deixar. Que os homens têm o Kaká, nós agora temos o Bruno Rangel. Hoje Tem o nosso a Chapecoense artilheiro. tem o Thiago Salete, o Thiago Luiz e quem mais do departamento médico? Richelli, o Jones e o Abuda. O Richelli que andou caindo, o Neutro caiu em cima do joelho dele. A lesão do Thiago Luiz, do Richelli, é a mesma lesão no joelho, é de 20 a 25 Então dias. veja bem, Então, são 2 atacantes. que eram para ser os Tá, titulares. o que deu nesse joelho? Porque o homem chegou ontem aqui também, ó. Não, eu tava No treinamento o Neutro caiu por cima, no treinamento não Tá, mas daí quanta gente caiu em cima do outro e não se machuca? Primeiro coletivo, ele deu um susto Eu ali não na hora, sei, mas tava com... Eu entendo Traz pouco uma desse aguinha negócio. pra Tava aí. com- Eu entendo pouco desse negócio, mas o cara Tá chegou com outro, frio. tá machucado Ele também. tava com frio. Se Não, é ele pra tava- puxar o saco da Chapecoense, não puxou o saco. Agora você tem que meter o pau, não meteu o pau. Eu não entendo, o cara, o homem chegou Ó, eu ontem. vou dizer um negócio pra vocês. O Richelli chegou de pé esquerdo em Chapecó. Primeiro final de semana, ele pede pro mototaxista levar janta pra ele, que não tinha saído de casa. Deu uma verdade. reação alérgica, foi parar no hospital. Inchou. Neguinho inchou. Não é Chegou de possível. Goiás, nós estava com vontade de voltar. Aí, primeiro treino, dá uma batida o no Neutro. primeiro coletivo da Chapecoense, Tá, mas o uma que trombada, aconteceu? O que o que é essa Newton trombada? caiu em cima do Caiu joelho onde? dele. Aqui no joelhinho? É no joelhinho aqui. Tá, Vem ele depois, fez aqui. vem Mas depois, deu tá mastigou. problema no Porque ligamento. mas no ligamento, mas daí não foi Mas só o aí tombo. é 25 dias, Vai é uma recuperar lesão de pra não dar grau 1. problema. É uma lesão de grau 1. Quem que você acha que vai ser o ataque da Chapecoense Não contra é só São o Paulo? tombo, aí tem mais Eu coisa. acredito que, como era o Thiago Luiz e o Richelli seriam os titulares, Leandro também. o Fabinho Alves parece que hoje à tarde voltou a sentiu Senti. um probleminha na coxa, então eu acredito que o Celso Rodrigues vai pôr em campo sábado, até por uma questão de respeito ao São Paulo também, né? Que é um grande time, vai entrar com o time que entrou contra o Juventude, no 4-5-1, com Só 2 com o meias, Leandro. só com o Bruno Rangel à frente. Claro, Se o Bruno tiver. Se não tiver o Bruno Rangel, deu problema na documentação, o Leandro, daí ele começa com Danilo, Fabiano, Rafael Lima, André Paulino e Rodrigo Biro. Lembrando que o Neutro está fora porque está suspenso. Suspenso, por isso que o Biro tá na Por isso vaga que dele. o Biro está na lateral esquerda. Aí Wanderson, Dedé, Ricardo Conceição e Neném. E aí a entrada do Camilo, que vem sendo o grande destaque dessa intertemporada chapecoense. E o Zezinho? E o Zezinho, existe uma possibilidade dele entrar no time tanto na vaga do Neném, caso jogue com 2 meias, ou até mesmo na vaga do E Dedé. aquele paraguaio lá? Vai ser apresentado amanhã à tarde. Henrique Mesa. Tá, mas tem opção de jogo? Vai poder jogar? Não, Ou vai vir ali pra... tem que se preparar primeiro, né? Vai ter aquele tempo para entrosamento, Readaptação. Você recuperar. não tava parte jogando lá no física. esporte lá? Não, agora ele Tá estava parado. fora. Tava fora. Depois que o Geninho saiu, ele acabou Perdendo com espaço. o retorno do Durval ao esporte, né? O Durval, que é o grande ídolo do esporte, ele acabou perdendo espaço. Com a chegada do novo treinador também, que substituiu o Geninho, e ele acabou perdendo Eu não espaço. sei, eu sei que no Paraguai tem mercadoria boa. Às vezes, às É só, vezes... esse vem indicado pelo Arce. O Arce, quando assumiu a seleção paraguaia, chamou ele. Então, pra você ter uma ideia, assim, ó, tem muita gente desinformada e que tem o poder da Por caneta. exemplo, o fica Fabiano, falando aquele teu amigo lá que tem o Box 13 lá, Sim. ele vende produto bom no Paraguai. do Paraguai. Então, E tem São Paulo produto também, bom, importador. Tem produto meio fraco. Viu? Veja Mas, bem, então, ó. Final, A situação do Biro no lugar do Neutro. Teve gente que escreveu como que o Celso está treinando com o Biro na lateral. O cara comenta sem saber, Às escreve vezes a sem falta saber. de informação- A falta de informação. A O falta Neutro do- está suspenso. O cara que escreve, ou que tem que tá no meio de comunicação, ele deve, Se antes informar. de tudo, se informar, para passar uma informação. Aí para saber por que o Neutro não estava, ele está suspenso, por isso que o Celso tem que botar Tá o Biro e tá treinando. treinando com ele. Bom, o programa está terminando, o negócio foi corrido, o Rony hoje está nervoso, mas eu sei por quê. Vamos contar para vocês no próximo programa, porque eu sei por quê. Então assim, é o seguinte, pessoal, boa noite, Daline. Boa noite, pessoal Ah. de casa, né? Mandar um alô pra Alana, pra Amanda, minhas 2 irmãs, e pra Camila, minha prima, que tá assistindo lá no Paraná, ligadinha aqui com a gente. E meninos, adoro vocês, tá? É isso São aí. demais. Segunda-feira é ótimo. Júnior, com você.
Bom, boa noite, Aline, boa noite, Rony, boa noite, Paulinho, boa noite, pessoal que está nos assistindo. E mais uma vez, obrigado, né, tô cada vez batendo o relógio aqui, vai dar problema aqui, o Cris vai me xingar. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade, né? Não, a gente que agradece. Os conhecimentos internos da Chapecoense. Conhecimento para a gente poder debater, não tem como não agradecer. Agora né? com calma, boa noite, Rony. Isso aí, galera, um grande abraço, boa noite. Eu, volta e meia, falo umas coisas também, não sei se deve, mas enfim. O importante é o seguinte, a gente ter fé. Vamos ter fé, vamos ter calma, ter paciência, que tudo com jeitinho se ajeita. Uma vez meu pai me falou isso, que com jeito se ajeita. Tinha uma bem reforçada, o cara era magrinho, e os dois foram lá e se ajeitaram. Se ajeitaram e casaram. Com jeito, tudo se ajeita. Eu tô achando que é a magrinha do Rony que tá deixando ele nervoso. Boa noite, pessoal. Segunda-feira que vem a gente está de volta e lembrando a você, todos os dias ao meio-dia, Cidadão no Comando com o J. Biavati, tudo da polícia, cacetada, porrada que aconteceu, você vê no Cidadão no Comando com reprise às 19 horas. E a gente volta falando de esporte segunda-feira, se Deus quiser, com um bom jogo da Chapecoense frente ao São Paulo. Esperamos que, quem sabe, até um empatezinho lá já sai com gosto bom pra gente. Segunda-feira, 21 horas, estamos de volta. Aquele abraço. Tchau, tchau.